Você já se perguntou por que tantas explorações científicas terminam em um silêncio absoluto logo após descobertas que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a nossa origem? Hoje, você vai entrar em um mundo onde esqueletos humanos de 8 metros de altura são desenterrados no deserto e entidades que desafiam a biologia são filmadas em cavernas onde ninguém deveria estar. Mas antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta que está dividindo opiniões, e eu quero que você deixe sua resposta agora mesmo nos comentários. Você acredita que o governo e a ciência oficial escondem a existência de gigantes e seres de outros mundos para evitar o pânico? Ou você acha que tudo isso não passa de montagens muito bem feitas por youtubers? Estátua misteriosa. Os historiadores nunca haviam documentado esse sistema de cavernas em detalhes, já que a maioria de suas câmaras havia desabado anos atrás. Portanto, quando esses espeleólogos foram até lá, esperavam encontrar apenas passagens destruídas. Em vez disso, encontraram uma câmara escondida com esta estátua. A estátua parecia uma figura ajoelhada, com as duas mãos erguidas em posição de adoração. O mais estranho era que, embora a maior parte das cavernas tivesse desabado, apenas essa câmara com a estátua permanecia intacta. Essa descoberta conferiu ao sistema de cavernas esquecido um novo significado e até mesmo fez com que os historiadores o observassem sob uma nova perspectiva. Cavernas de cristal. O vídeo foi carregado em 2021. No canal de Mike Corey, Fearless and Far, ele explorou essas cavernas com a também youtuber Eva Zubek. No interior da Ucrânia, existem muitas cavernas de gesso repletas de cristais brilhantes, e eles entraram para vê-las. Mas não sabiam que havia mais coisas para descobrir. Lá dentro, encontraram todas aquelas estátuas chocantes. A visão era muito inesperada e assustadora, mas não se comparava a esta. Uma estátua gigante de um minotauro. À medida que se aprofundaram, o guia revelou que eram os primeiros turistas a ver esse lado escondido, tornando a descoberta inesquecível. Fantasma da caverna. Um caçador de fantasmas chamado Zani entrou em uma caverna em Omã, uma região há muito ligada a contos populares sobre gênios. Sua missão era documentar a atividade paranormal e conectá-la às lendas enraizadas na história da área. Lá no fundo, ele se deparou com o que parecia ser um djinn possuindo um homem. O homem fantasmagórico estava envolto em um manto preto e seu rosto era pálido. Zani explicou à sua equipe que essa espécie paranormal existia muito antes dos humanos, e agora se reproduz em cavernas como aquela. Mistério gigante. Em 2023, o youtuber Ryan Osment explorou as cavernas de Kaukanapinam, em Krabi, na Tailândia. As formações rochosas dessas cavernas datam dos períodos Permiano e Carbonífero, milhões de anos atrás, e as cavernas chegaram a servir de esconderijo para povos antigos. Durante sua exploração, ele se deparou com este esqueleto gigante. Parecia haver uma espinha dorsal de serpente gigante enrolada ao redor dele. O esqueleto é uma das maiores atrações do local. Isso levou algumas pessoas a acreditarem que gigantes existiam antes dos humanos, mas Ryan acreditava que era uma mistura de fato e ficção. O que você acha? Brinquedos assustadores. O dono do canal, que explora minas abandonadas e lugares incomuns, entrou em uma mina de zinco deserta no sudoeste dos Estados Unidos. Na década de 1960, o local já havia sido considerado um possível abrigo antinuclear. Com um mapa em mãos, ele começou a documentar a mina, mas não estava preparado para o que encontrou. Ele encontrou essas bonecas e brinquedos no chão. Um monte de bonecas de bebê. Ele tentou inventar explicações diferentes. Talvez fizessem parte de um ritual esquecido, mas isso também não fazia sentido, pois os objetos não pareciam tão antigos. Como não tinha respostas, ele os deixou para trás e continuou explorando. Avistamento de Skinwalker. Exploradores entraram em um poço de mina abandonado na Califórnia. A mina funcionou no final do século XIX, mas fechou por razões misteriosas. Desde então, as pessoas se mantiveram afastadas. Mas 2 exploradores, Emily Jones e Dan Whitmore, decidiram investigar. Não ouço mais nada. Eles tinham chegado à entrada quando notaram algo aterrador. Na escuridão, estava uma figura alta e pálida com olhos brilhantes. A criatura apareceu por um breve instante, mas aquele vislumbre
vislumbre pareceu-lhes um metamorfo. Pensaram que talvez essa criatura fosse a razão do fechamento da mina. Ficaram tão horrorizados que abandonaram a exploração. Rastelo de túnel. O youtuber Papa Jake é conhecido por fazer vídeos de aventura, mas este pode ser um dos mais assustadores de todos os tempos. Em 4 de janeiro de 2017, ele e sua equipe entraram em um túnel assombrado. Lá dentro, de repente avistaram uma figura alta e pálida à distância. Parecia inconfundivelmente um ancinho. Já estavam aterrorizados, mas o medo aumentou quando o ancinho se aproximou muito deles. Eles fugiram imediatamente apavorados, pois aquilo era apenas uma exploração divertida pela floresta, e jamais imaginaram encontrar algo tão assustador, mas esse também se tornou um dos vídeos mais inesquecíveis que eles já gravaram. Captura assombrosa. Esta filmagem é muito antiga, mas continua sendo uma das mais assustadoras que existem. Foi gravada em 2001. Um grupo de mineiros estava documentando o interior e tirando fotos de uma mina abandonada, pois ela seria reconstruída para uso industrial. Mas quando um dos mineiros tirou uma foto, o flash revelou algo arrepiante. Uma figura alta e pálida apareceu diante dele. Parecia um fantasma, sem traços definidos, apenas uma forma branca encarando-o. A figura desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas aquele único vislumbre foi tão aterrador que eles abandonaram o plano de reconstruir a mina. Estátua de anjo chocante. Observe esta estátua misteriosa. Alguns mineiros em Yakutia, perto de Ners, Hungria, na Rússia, estavam escavando no subsolo em uma região conhecida por suas ricas reservas de diamantes. Eles tinham vindo para extrair minerais, mas em vez disso, desenterraram algo completamente inesperado. Uma estátua antiga. Parecia um anjo, com enormes asas esculpidas nas costas. O terreno onde trabalhavam era ancestral, composto apenas por fósseis e minerais, o que significava que essa estátua também devia ser incrivelmente antiga. Apesar da idade, o material era tão liso e impecável que se manteve em perfeitas condições. Então, será que essa descoberta pode ser ainda mais valiosa do que os próprios diamantes? Bruxa de drenagem. 2 amigos entraram em um bueiro porque estavam procurando seu gato perdido, mas, em vez de encontrarem seu animal de estimação, depararam-se com uma visão aterradora. Sentada no ralo, estava uma figura semelhante a uma bruxa, vestida de branco, com um rosto verdadeiramente demoníaco. No instante em que os notou, ela se levantou e ficou claro que haviam invadido sua casa. Então ela curvou o corpo num ângulo assustador, quase como se estivesse tentando espantá-los, e funcionou. Os amigos desistiram de procurar o gato e fugiram pelo bueiro. Perdido nas catacumbas. Um enorme e aterrador labirinto de túneis antigos se estende sob Paris, conhecido como Catacumbas. No início da década de 1990, exploradores conhecidos como catáfilos supostamente descobriram uma câmera de vídeo nesses túneis. As imagens em preto e branco mostravam um homem vagando sozinho. Com o tempo, sua respiração ficou mais alta e ele começou a correr mais rápido, como se estivesse apavorado com algo. Não está claro se ele estava fugindo de algo invisível ou em pânico por estar perdido. Eventualmente, ele largou a câmera e continuou correndo. O cineasta Francis Friedland queria desvendar o mistério da filmagem e, por isso, também entrou nas catacumbas com outros catáfilos. Ele tentou encontrar pistas nas mesmas passagens vistas na gravação, mas não conseguiu encontrar nenhum sinal do homem. Monstro do esgoto. Este vídeo é do canal do YouTube Connor Does Adventure. Certa noite, Connor e seu amigo estavam passeando tarde em uma área deserta quando avistaram um antigo esgoto. Eles pensaram que seria divertido explorar o local, mas estavam enganados. Notaram algo rastejando na grade. Era uma figura pálida e aterradora, diferente de qualquer animal que conheciam. A criatura tinha uma estranha forma humanoide. A visão os deixou apavorados e eles fugiram sem ousar olhar mais de perto. Então, o que você acha que eles encontraram naquela noite? Caverna escondida.
Na Indonésia, existe um local restrito com rumores estranhos. Dizem que existe uma caverna escondida ali e que qualquer um que entre nela desaparece. Para Adiputra, isso parecia falso e absurdo. Mesmo assim, ele e seu amigo foram lá para comprovar que nada de estranho estava acontecendo. Após procurarem, finalmente encontraram a caverna. Mas lá dentro, encontraram também algo que prefeririam não ter visto. Uma criatura cinzenta com aparência alienígena estava no fundo da caverna. Seus enormes olhos os encaravam enquanto se aproximavam. Naquele instante, pensaram que talvez as histórias fossem verdadeiras e que talvez aquela entidade estivesse sequestrando pessoas. Então, correram antes que ela os alcançasse. Cavernas míticas. O youtuber Wesley Winter foi explorar as cavernas abandonadas de Qingdao, na China. Lá dentro, ele encontrou essas estátuas perturbadoras. Essas estátuas foram colocadas na década de 1990, quando as cavernas eram uma popular atração turística artificial. Eles retratavam figuras míticas do folclore chinês. No entanto, o local foi abandonado porque os visitantes costumam sentir uma energia realmente perturbadora, então pararam de ir. No vídeo, Wesley também explica que as cavernas estavam conectadas a uma antiga rede de túneis militares e de defesa civil construída na década de 1980. Hoje, esses túneis estão selados, mas as estátuas míticas em ruínas ainda permanecem. Caverna do Ciclope. Observe essas gravuras aterrorizantes dentro desta caverna. O explorador do canal do YouTube Jesse G's Journey foi ao norte do país de Gales para vê-las. As esculturas parecem ter sido feitas por deuses antigos, mas a realidade é outra. Elas foram esculpidas no início da década de 1820, quando as terras pertenciam à família Mostyn, uma rica família católica. Após uma série de eventos infelizes, eles venderam a propriedade para um grupo de freiras beneditinas, que a utilizaram como abadia até 1988. Depois que eles partiram, parte da propriedade foi remodelada, mas essas cavernas foram abandonadas. Enquanto explorava, Jesse sentiu uma vibração pesada e perturbadora, tornando essa uma de suas explorações mais intrigantes de todos os tempos. Entidade misteriosa. Será que este homem acabou de capturar um alienígena de verdade? Ele era um geólogo que explorava os sistemas de cavernas calcárias no Parque Nacional Phong Nga Kai Bang, no Vietnã. Enquanto estudava formações rochosas raras, ele notou algo se movendo na parede da caverna à distância. Uma figura estava parada dentro de uma abertura na rocha. Sua pele era completamente escura, mas sua cabeça brilhava com uma luz sobrenatural. Não poderia ter sido um especialista ou explorador com uma lanterna de cabeça, pois ele conhecia bem esses sistemas de cavernas e não havia como entrar pela abertura na parede. Após o avistamento, ele decidiu relatá-lo aos biólogos. Descoberta antiga. Uma equipe de arqueólogos explorou uma caverna perto das ruínas da civilização do Vale do Indo em 1º de setembro de 2007. Eles haviam ido em busca de artefatos para aprender mais sobre os habitantes. Em vez disso, encontraram os restos mortais desta criatura dentro de uma caixa de madeira antiga. Restos não identificados. Aparentemente, tratava-se de um unicórnio jovem. O espécime preservado media 28 cm por 16 cm, com chifres espirais saindo da cabeça e do focinho. Os pesquisadores documentaram e enviaram os restos mortais para análise, mas nunca revelaram nenhuma outra informação. Carcaça alienígena. O vídeo é antigo e desfocado, e ninguém sabe exatamente quando essa descoberta foi feita. O que sabemos é que exploradores afirmam ter encontrado isso nas cavernas da Sierra de Atapuerca, na Espanha, local famoso por abrigar alguns dos fósseis mais antigos da Europa. No entanto, o que encontraram não tinha nada a ver com humanidade. O corpo era longo e esguio, com um rosto que lembrava o de um alienígena. Mesmo assim, estava bem preservado, apesar de o sítio arqueológico ter mais de 1 milhão de anos. Senhor do Submundo.
Há 2 anos, um youtuber chamado Luizito Comunica entrou na mina Quero Rico, em Potosí, Bolívia, e encontrou essas estátuas aterrorizantes. As figuras tinham uma aparência sinistra, quase como se fossem estátuas do diabo. Apesar de sua aparência sinistra, as estátuas têm um significado importante para os mineiros da Bolívia. Elas são conhecidas como estátuas de El Tio, que significa o tio. El Tio era considerado o espírito poderoso do submundo. Os mineiros indígenas andinos os colocaram ali séculos atrás. Hoje, os mineiros ainda acreditam na divindade e até pedem permissão antes de explorar os recursos da região. Como a mineração dessa área é arriscada, eles acreditam que ele os protegerá. Mina Assombrada. Este vídeo foi publicado no canal do YouTube Exploring Abandoned Mines and Unusual Places em 2013. O youtuber entrou na mina Horton, em Nevada, que existe há décadas. O local está cheio de correntes usadas para transportar equipamentos, e acredita-se que um mineiro tenha falecido quando uma das correntes se rompeu durante o trabalho. Enquanto o youtuber filmava, 2 correntes repentinamente balançavam descontroladamente sozinhas. O que é realmente assustador é que não havia vento e as outras correntes estavam imóveis. Ele acreditava que poderia ser obra do fantasma do mineiro que perdera a vida em uma dessas correntes. Ele admitiu que essa fora uma de suas explorações mais aterrorizantes. Se você chegou até aqui, é porque você faz parte do grupo de pessoas que não tem medo de encarar o desconhecido. Se inscrever no canal para não perder nossa próxima investigação sobre mistérios que a história tentou apagar. Deixar o seu like se alguma dessas imagens te deu arrepios. Comentar qual dessas descobertas foi a mais real para você. Eu vou ficando por aqui, mas deixei este outro vídeo sugerido na tela que eu tenho certeza que vai te deixar sem dormir hoje. Até a próxima exploração!